Jesus ainda é a única salvação para nossa alma. Jesus ainda é o único caminho, a única verdade. Essa verdade absoluta, que muito tempo estava oculta, estava em mistério, veio a ser revelada. Hoje nós podemos crer em Cristo. Hoje nós que cremos nele, confiamos nele inteiramente para a salvação da nossa alma, nós continuamos crendo. Como a autora Hebreus diz em capítulo 12, verso 1. Olhai para o autor e consumador da vossa fé. Jesus Cristo. Jesus, aquele que foi para a cruz por nós, que derramou seu sangue precioso. É o sangue que nos purifica, que nos purificou de todo pecado. Meus irmãos, a salvação ainda é por Cristo. A salvação ainda é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Nós vivemos tempos onde as religiões têm crescido e cada uma delas querem trilhar um caminho para a eternidade. E cada uma quer criar um caminho próprio. Uns creem que pela piedade vão chegar ao céu. Outros vão crer que pela intercessão de alguns homens que já morreram, eles podem ser salvos. Outros creem que há um lugar intermediário onde os pecados são purificados. Mas, irmãos, no livro de Hebreus capítulo 9 também vai nos dizer que o sacrifício de Jesus é tão eficaz para remir o pecado que uma vez ele foi sacrificado. Uma vez Cristo derramou seu sangue por nós, não há mais necessidade de sacrifícios. Não há outro caminho. E a nossa vida é tão breve que nos é ordenada morrer apenas uma vez, assim como Cristo foi uma vez para o Calvário. Assim como ele morreu uma vez e ressuscitou, está à destra de Deus Pai. Assim os homens também morrerão uma só vez, mas a nossa morte, logo após ela, virá um juízo. E muitos desses que acreditam que não há uma eternidade, não há uma condenação eterna para os ímpios e nenhuma salvação eterna para os salvos em Cristo, eles descobrirão nesse dia que a pregação que os cristãos anunciaram, ela é verdadeira, que realmente após a morte há um juízo de Deus. Eles estarão diante desse justo juiz. E Deus há de julgar os ímpios nesse dia. Aqueles que não receberam o Senhor Jesus, não creram na suficiência da obra de Cristo. E vemos muitos ímpios também que estão no meio dos cristãos, até participam das cerimônias, mas eles não se apoiam, não creram em Cristo e não têm Cristo como o suficiente Salvador. Porque a vida deles consiste em justiça própria, em buscar a se justificar a Deus por meio da sua bondade, por meio da moralidade. Mas a Bíblia nos relata, irmãos, querido irmão, você que vê esse vídeo hoje, que diante de Deus nada passa desapercebido diante dele. Ele sabe quem são os verdadeiros e aqueles que têm aparência. E diante de Cristo, diante de um justo juiz, você estará um dia. E você descobrirá que não é pelas obras humanas, não é pela justiça do homem, mas sim pela justiça de Cristo é que nós somos justificados. Hebreus capítulo 9, 27 vai dizer: aos homens está ordenado morrer uma só vez, logo após um juízo. Eu quero deixar essa reflexão para você. Hoje, não sei quando você vai ver, mas como está a sua alma? Se Cristo ele removeu o seu fôlego, se pessoalmente a sua vida o seu fôlego for retirado, porque Deus ele pode em qualquer momento ceifar a sua vida. Você pode morrer hoje, amanhã. Para onde irá a sua alma? Você tem a convicção, a certeza que você é salvo em Cristo? Ou você tem dúvidas? Ou a sua vida está tão descontrolada, tão entregue ao pecado que você tem a certeza que será condenado? Mas eu quero te dizer que há uma oportunidade de arrependimento. Mediante a palavra de Deus você pode se arrepender. Você pode abandonar essa antiga maneira de viver,
e viver como Cristo quer que você viva. E se você realmente crê em Cristo, eu tenho certeza que as coisas velhas na sua vida vão ficar para trás. E se cumpre o que diz a palavra de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para quem não está em Cristo, há toda condenação. Saiba que tanto a vida eterna, a salvação em Cristo, tanto a condenação eterna, a ausência da fé em Cristo, são reais. E não há outro caminho, você vai viver eternamente uma dessas duas condições, salvação ou perdição. Amado irmão, saiba que palavras como essas certeiras, palavras que tratam diretamente da condição no qual você vai estar eternamente, não é uma palavra que é desrespeitosa com você, mas é a forma amorosa de dizer a verdade para você que é perigoso viver uma vida longe de Cristo, é perigoso viver uma vida divorciado da verdade. É perigoso viver a vida como você quer. Saiba que a vida prazerosa que você tem aqui, os deleites terrenos, eles terminarão. Um dia, essa sua vida, essa passageira, essa breve vida que você tem, chegará ao fim. Para onde vai a tua alma? Pense nisso. Pense como alguém que vai morrer nessa noite ou amanhã. Pense como está o seu estado. Você se arrependeu dos seus pecados? A sua maneira de viver é uma maneira que não agrada a Deus? Você não demonstra frutos de arrependimento? Se você se enquadra nessas condições, você precisa urgentemente arrepender dos seus pecados, abandonar essa maneira de viver e crer em Cristo, para que tudo venha se fazer novo em sua vida. Amado irmão, saiba que não há outro meio pelo qual os homens são salvos, apenas por meio de Cristo. Podemos olhar qualquer figura humana na terra, que seja ela mais bem sucedida, que faça caridades e mais caridades. Nenhum desses atos pode salvar a alma humana. O pecado do homem só pode ser remido por meio de Cristo e o derramamento do seu sangue. Porque se fosse por obras, irmãos, todos nós poderíamos trabalhar. Mas Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos. Pela graça, imerecidamente. Deus ele decidiu dessa maneira nos tratar por graça. Tanto que ele enviou o seu Filho. Se fosse por merecimento, merecidamente todos nós desceríamos para o inferno. Mas Deus, sendo ele gracioso, misericordioso, bondoso, ele decidiu nos tratar segundo o que ele tem para nos dar, não o que nós merecemos. Então, por graça, nós somos salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. Essa é a fé que media. Essa é a fé que crê em Cristo. Essa é a fé que é descrita lá em Romanos 1, 17. Pois o Evangelho se revela de fé em fé. A justiça de Deus se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então eu deixo essa mensagem para você. Que a sua fé esteja inteiramente em Cristo e não em suas obras. E saiba que a vida ela é breve. Pense nisso. Conserte-se, arrependa-se, entregue a sua vida para Cristo.